A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. Para quem não me conhece, sou o presbítero de Carlos, né? Graças a Deus, estamos aí servindo no reino já faz alguns anos. Sirvo na mesa do Senhor através do ensinamento da palavra. Já pude servir na mesa do Senhor, auxiliando como co-pastor. Também já atuei na área de missões. Hoje eu atuo como líder de casais, líder de jovem e ainda também no ensinamento da palavra de Deus, como professor de aula dominical e também ajudando a discipular pessoas para o seu batismo. Mas hoje eu quero estar trazendo aqui um ensinamento poderoso, onde muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas têm o desejo de conhecer, de buscar, que é acerca dos dons espirituais. E como nós vemos essa sede na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, independente às vezes da idade, são pessoas que são adultas, outros jovens, adolescentes, mas nós vemos pessoas que têm sede em relação aos dons espirituais. E nessa aula eu quero ensinar para vocês acerca dos dons espirituais, né? Conhecer um pouco sobre os dons espirituais. E nada melhor do que através da palavra de Deus, porque o conhecimento que nos vai trazer o entendimento e aquele desejo de buscar da maneira certa aquilo que Deus já deu à sua igreja, né? Então hoje eu quero estar com você nesse vídeo trazendo uma aula introdutória. Eu estou com um quadro aqui atrás, só que a letra está um pouco pequena, né? Acredito que vocês não vão entender muito bem, mas eu vou estar fazendo uso para estar me ajudando nessa aula aqui que eu vou estar passando para vocês acerca dos dons espirituais. Vai ser uma aula introdutória para que vocês tenham um pouco de entendimento, aonde está, né? E acredito muito que vai ser um vídeo de edificação para a sua vida espiritual. Olha o que nos ensina acerca dos dons espirituais. Nós vemos aqui a palavra dom. Geralmente essa palavra dom, ela se refere a um presente, a uma dádiva da parte de Deus. E a própria palavra de Deus vai nos ensinar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, para que nós não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Quero ler esse versículo com você. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, aonde a própria palavra de Deus vai nos ensinar a não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais. É por isso que o conhecimento é muito importante. Então, essa aula vai estar falando sobre isso, conhecendo os dons espirituais. Embora aqui seja uma aula introdutória, para que você possa buscar os dons com entendimento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, olha o que a palavra de Deus nos diz. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então não é da vontade de Deus que nós sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a conhecer sobre os dons espirituais. E nós vamos aprender aqui, a Bíblia nos ensina a procurar com zelo os dons espirituais. Ele vai nos dar aqui duas passagens, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 1 e versículo 12. A mesma Bíblia que nos ensina a não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais, é a mesma também que vai nos incentivar a buscar os dons espirituais. Aonde está isso? Está aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Portanto, procurai com zelo os dons, ou melhor dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, a própria palavra de Deus nos incentivando a buscar os dons espirituais. Também, em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 1, olha o que está escrito. Segue a caridade,
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a procurar os dons espirituais, nos ensina também a seguir a caridade, seguir o amor, mas procurar os dons espirituais. Porque nós temos que entender que os dons espirituais não é para a nossa glória, não é para nós nos vangloriarmos, nada disso. Os dons espirituais são para servir no reino, servir o nosso próximo, para a edificação da igreja. Então não é algo que para que nós venhamos trazer glória para si, é para que nós possamos servir com amor, e servindo com amor, nós vamos servir melhor no reino de Deus. E também os dons são dados para a edificação da igreja. Onde está isso? Está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Está nos ensinando que os dons espirituais são para edificação da igreja. Note que não é para nossa glória, não. Tudo isso é para a edificação da igreja e para a glória do nome do nosso Deus. Vamos estar lendo aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7 ao versículo 10. Gostaria que você fosse anotando, né? Anote esses versículos, estude também, examine a palavra de Deus, para que você possa ser edificado, você possa crescer espiritualmente através da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E o versículo 10, e a outros operações de milagre, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espírito, e a outra variedades de língua, e a outro interpretação de línguas. Todos esses dons, gente, são dados para a edificação da igreja. Então note que nós estamos aprendendo até aqui, que para nós não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais, a palavra de Deus nos ensina a buscar, a procurar com zelo os dons espirituais, e também os dons espirituais são para edificação da igreja. E eu quero dividir agora, nós falamos aqui sobre novos dons do Espírito Santo, eu quero dividi-lo em classe. Por quê? Isso fica muito melhor para o nosso entendimento e para o estudo acerca dos dons espirituais. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar a parte de baixo desse quadro aqui, mas eu vou estar explicando para vocês e vocês podem anotar. Nós vamos dividir esses dons espirituais em 3 classes. Isso mesmo, em 3 classes. Anote aí. Caneta, papel, lápis. Anote, porque quando você estuda anotando, você vai conseguir entender mais sobre aquilo. E melhor ainda, quando você colocar o que você aprende em prática, onde o poder de Deus ele vai se manifestar na sua vida. Então, eu vou estar dividindo aqui esses 9 dons espirituais em 3 classes. Quais são as 3 classes? Vocês não vão conseguir enxergar, porque está bem embaixo aqui do quadro, mas são dons de revelação. Nós vamos dividir em 3 classes. Dons de revelação, dons de poder e dons de fala. Dons de revelação, nós vamos colocar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Precisa estar em ordem? Não precisa estar em ordem. Você pode colocar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Essa é a primeira classe que nós já estamos aqui separando. Segunda classe, dons de poder. Quais são os dons de poder? A fé, dons de curar e maravilhas. Dons de poder. Dons da fé, dons de curas, que vai estar no plural, né? E dom de maravilhas. Esses são os dons de poder. Segunda classe. E a terceira classe que nós vamos ter são os dons de fala, dons de elocução. Tá bom? Quais são eles?
profecia, variedade de línguas e também interpretação de línguas. Repetindo a terceira classe. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Anotou? Então, essa vai ser a nossa aula introdutória, onde nós vamos entrar na segunda aula. Nessa aula introdutória, nós aprendemos o quê? Recapitulando, sobre o dom, que ele é um presente, uma dádiva de Deus. Nós aprendemos que nós não devemos sermos ignorantes acerca dos dons espirituais, já dei a base bíblica para vocês. Nós aprendemos que nós temos que procurar com zelo os dons espirituais e também aprendemos que os dons espirituais são para a edificação da igreja. E aqui nós dividimos os dons espirituais, os 9 dons, em 3 classes. Se você adotou, não vai ter problema nenhum, tá bom? Então nós vamos para a próxima aula. Para a próxima aula, fique atento, caneta e papel na sua mão. Caso você queira, hoje nós estamos conhecendo sobre os dons espirituais. Tem aquela pessoa que quer, eu quero os dons espirituais. Você primeiro vai conhecer sobre os dons espirituais, embora já tenha pessoas que nasçam com dons. Mas tem pessoas que vão procurar os dons espirituais. Tem outras que vão desenvolver os dons espirituais. Por isso que o entendimento da palavra é muito importante para a sua vida. Gente, está um calor aqui tremendo. Estou até suando aqui, tá? Mas, em nome de Jesus, nós vamos para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estar falando dos dons de revelações, trazendo base bíblica. E para você que quer aumentar ainda mais o seu relacionamento com Deus, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, tá, onde você pode estar aumentando ainda mais o seu relacionamento com Deus. Então, vamos para a próxima aula.